Olá, meus amados irmãos e irmã em Cristo Jesus, graça e paz. Eu me chamo irmão Vanderlei e eu estou aqui através desse vídeo, pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, onde eu quero aqui estar compartilhando uma mensagem da parte de Deus, que Deus colocou na tábua do meu coração. Amém? E a mensagem que Deus colocou na tábua do meu coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, que diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, quem disse estas próprias palavras? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Foi o próprio Jesus. Agora, a gente precisa entender por que Jesus disse que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos querem usar essa mensagem bíblica para nos atacar, para nos confrontar, dizendo para o cristão ou para uma cristã, quando você quer evangelizar uma pessoa que é do mundo lá fora, que não conhece as escrituras sagradas, a palavra de Deus, eles querem pegar versículo isolado para te confrontar, dizendo: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas quando Jesus disse aqui que muitos são chamados, poucos são escolhidos, Jesus aqui não está dizendo para os cristãos, não está dizendo para os que se converteram de verdade. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus, quando disse essas palavras, aqui ele está se referindo àqueles que são chamados e poucos os escolhidos. Os chamados são aqueles que querem viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, que quer viver uma vida profana, que quer viver uma vida em adultério, se prostituindo, que quer viver uma vida no pecado, não quer largar a imoralidade, a iniquidade. Por isso que Jesus disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os chamados aqui são aquelas que querem viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque todos vão ser chamados. O pecador vai ser chamado. O prostituta, a prostituta vão ser chamadas. O ladrão vai ser chamado. O que comete adultério, imoralidade, iniquidade, o que furta, vai ser chamado, vai ser chamada. Um ex-presidiário vai ser chamado. Um ex-ladrão vai ser chamado. Por isso que Jesus diz: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Já aqui os escolhidos, quando Jesus fala, muitos são chamados, poucos escolhidos, os escolhidos aqui são aqueles que negaram as suas próprias vontades, que negaram a si mesmo, que negaram as vontades da tua carne, porque a nossa carne é pecaminosa. A Bíblia fala que os nossos olhos é a cobiça do corpo inteiro. A Bíblia diz: se os nossos olhos for bom, o nosso corpo inteiro é bom. Mas se os nossos olhos for mal, o nosso corpo inteiro é mal. Porque os olhos é a cobiça do ser humano. Então a frase aqui de Jesus: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Jesus aqui está se referindo. Os chamados aqui são aqueles que querem viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, uma vida bagunçada, uma vida profana, uma vida de mentiras, de adultério, de prostituição, de imoralidade, de tudo que não presta, de farra. Estes são os chamados. Os escolhidos aqui, quando Jesus fala, e poucos são os escolhidos, já os escolhidos aqui são aqueles que negaram a si mesmo, que negaram as suas próprias vontades,
para fazer a vontade de Deus. Este é o significado do texto bíblico, quando Jesus disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os chamados são aqueles que vivem a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, bagunçada. Já os escolhidos são aqueles que negaram a si mesmo, que negaram as suas próprias vontades para fazer a vontade do Pai. Eu espero ter te ajudado, você que parou para assistir esse vídeo, o significado quando Jesus disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amém? Que Deus abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir, se até lá Jesus não voltar. Amém? Que Deus abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã em Cristo Jesus. A paz.